Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Peçamos ao Senhor que Ele abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre nós, que nos abençoe, que nos ilumine, que o Espírito Santo sempre esteja conosco, que o nosso anjo da guarda nos ajude na nossa caminhada, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo de uma era cibernética muito perigosa. Peçamos a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, que ela nos ajude nessa caminhada, nesse vale de lágrimas, que Nossa Senhora possa proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, especialmente, que são aí dessa era tecnológica, cibernética, mas também os idosos, que muitas vezes se deixam enganar pelas fake news religiosas, vamos dizer assim. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Vamos pedir que o Senhor abençoe a nossa semana, que está iniciando hoje. Hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro, hoje começa a novena a Santa Teresinha do Menino Jesus. Peçamos que o Senhor nos abençoe, peçamos também pelas almas do purgatório, especialmente as almas abandonadas, que não tem quem reze por elas. E hoje nós vamos falar sobre essas fake news religiosas, as contaminações, o perigo das contaminações espirituais através das fake news religiosas. São vídeos, são músicas, são orações que parecem católicas, mas no fundo elas têm uma contaminação espiritual. E isso é muito perigoso. Perigoso para nós, perigoso para nossa família, perigoso para a nossa caminhada. Então, hoje nós vamos conhecer e falar um pouquinho a respeito disso. Eu trouxe aqui um artigo da Canção Nova, primeiro falando sobre a contaminação espiritual, e depois eu tive que digitar o que eu ia falar para eu não me perder e falar tudo aquilo que eu realmente tinha me proposto falar nesse vídeo. Então vamos lá. Existe contaminação espiritual? Para entendermos um pouco mais, vamos ao significado do que a palavra contaminação significa. A palavra contaminação deriva do latim contaminatio e refere-se à ação de contaminar. Podemos dizer que faz referência a uma ação nociva de alterar as condições normais de uma coisa por agentes químicos ou físicos, uma forma de corromper, em sua originalidade, determinadas matérias. Penso que aqui está a chave para a nossa questão, a palavra corromper. O que chamamos de contaminação espiritual é, na verdade, todo e qualquer tipo de contato que temos com realidades capazes de corromper a verdade ou a ação de Deus sobre nossa vida. Utilizamos este termo contaminação espiritual somente para figurarmos que algo nocivo pode estar nos influenciando de maneira direta ou indireta, e que esse algo nocivo não provém de Deus, nem mesmo faz parte da sã doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Como saber se alguém pode ou não estar contaminado espiritualmente? Não é tão simples assim. Discernir se uma pessoa pode ou não estar contaminada espiritualmente, pois, como expliquei, vai além de regras impostas ou situações que determinem de modo irreversível tal condição, porque é necessário que a pessoa tenha buscado ou tenha tido contato com uma realidade fora de Deus ou da doutrina católica, a ponto que essa pessoa esteja sendo, a partir de então, influenciada ou refém por conta daquela decisão. Há realidades que, se as pessoas buscarem, certamente estarão abrindo portas para uma ação direta do demônio sobre sua vida, trazendo para si algo de nocivo, que poderá corromper a ação e a amizade com Deus, e por isso poderia usar o termo contaminação espiritual. Exemplo disso é quando buscamos todas e quaisquer realidades voltadas ao ocultismo, à magia, à adivinhação, à superstição,
as seitas e filosofias que ensinam uma doutrina contrária à da Igreja Católica. Estas realidades podem ser nocivas, podem nos levar a caminhos longe de Jesus Cristo e, assim, manchar, ferir, contaminar a nossa relação com Deus. Se uma pessoa tem contato direto com essas realidades, a probabilidade de corromper-se é grande. Mas ainda assim, não podemos afirmar que estão contaminadas espiritualmente, a não ser que já estejam colhendo as consequências dolorosas dessa busca, como por exemplo, há pessoas que depois que tiveram contato com essas realidades, começaram a ouvir vozes, verem vultos, terem pesadelos, dores crônicas, não conseguem mais rezar, entre outras. Isso é um sinal de algo espiritual, maligno, que pode tê-las atingido. Ou ainda, depois do contato com essas realidades, deixaram de ir à Santa Missa, rejeitam os ensinamentos da igreja, não se confessam, acham que não precisam mais da igreja. Isso tudo são sinais que podem indicar que algo foi corrompido, contaminado dentro da pessoa por uma força maior do que ela mesma. Os jovens têm buscado cada vez mais essas realidades voltadas ao ocultismo e à adivinhação, caindo num perigoso relativismo quando afirmam que buscam essas coisas somente para fazer o bem, que não têm a intenção de procurar o mal. Então, buscar essas realidades não traria perigo. Na verdade, correm um grande risco de se depararem com realidades diabólicas, sem ao menos saber do que se trata. O que precisa ficar bem claro para nós e cair por terra são os extremos que algumas pessoas afirmavam. Elas nos trariam como uma contaminação espiritual, por exemplo, se passássemos em frente a um terreiro que mexe com o ocultismo, se passássemos ao lado de um despacho na rua, se comêssemos em casas de pessoas de outras religiões ou tivéssemos contatos físicos com elas e outros tipos de extremismo sem lógica. Uma outra realidade que geralmente sempre perguntam é sobre a leitura de livros, músicas e filmes, se podem ou não trazer o perigo de uma contaminação espiritual. Minha resposta e experiência podem afirmar o mesmo que disse acima. Se o que você vai ler, ouvir ou assistir irá corromper a ação de Deus em você de maneira direta ou indireta, ou se levará você a um terreno de doutrinas contrárias à nossa, muito cuidado, pois o demônio pode usar de toda a sua astúcia para cumprir o papel dele, o papel de quem veio para roubar, matar e destruir. E ele nunca vai deixar transparecer às pessoas a maldade que estará por trás daquilo que ele oferecer. Ele sempre age sutilmente, mas objetivamente. Podemos dizer que, de certa forma, existe sim a realidade do que chamamos de contaminação espiritual. Porém, usamos a mesma como uma figura de linguagem que expressa o perigo que corremos espiritualmente quando buscamos realidades onde Deus não se encontra. Então, esse foi um artigo da Canção Nova do Danilo Gesualdo. A parte que eu gostaria de falar, eu acabei escrevendo para que eu não esquecesse nada daquilo que eu realmente vi. Eu vi muitas coisas no YouTube que não são católicas, mas que têm nomes de canais, que têm nomes católicos nos canais, mas que não são canais católicos. E isso é muito perigoso. Por isso é que eu falei que é perigoso para as crianças, adolescentes e jovens, mas é perigoso para os idosos também, que não têm esse conhecimento e nem têm essa malícia e acham que porque tem um nome católico tá tudo bem, e não é bem assim. E eu tomo como exemplo a minha mãe. Meu pai tem um sério problema para dormir e ela colocou, viu lá no YouTube, músicas de São Miguel para dormir. Se não me engano, era
2 horas de música. E aí ela foi e colocou para ele. Pura contaminação espiritual, porque depois ele ficou inquieto, ele já não reza. E aí, entre outras coisas, ele já era uma pessoa difícil, assim, já se dizia uma pessoa sem fé. E aí, com isso, ele parou de rezar totalmente, ele já não reza, ele fica assistindo filmes violentos. Então, é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado muito grande mesmo. Então, eu escrevi assim: existe contaminação espiritual através de música. Ouvindo certas músicas, abrimos portas para a ação do maligno na nossa vida. E aqui eu falo com tristeza de vários canais ditos católicos que trazem na capa fotos de Padre Pio, Papa Leão, Cardeal Sará, São Miguel Arcanjo, Padre Marcelo Rossi, entre outros santos, somente para atrair os desavisados. E o pior é que conseguem. Alguns exemplos: música de São Miguel Arcanjo para ter uma boa noite de sono. E aí a gente coloca, né? Desde quando a igreja revelou que São Miguel deixou uma música para dormir? Ou com orações ditas católicas deixadas por Padre Pio. Gente, é tanto canal, tanta postagem com a foto de Padre Pio, com a mensagem supostamente dita por ele, e que não são, a gente sabe que não são. E isso tudo é muito perigoso. São orações ditas católicas deixadas, por exemplo, por Padre Pio. E aí a gente pergunta, hein? E o pior é que esses canais usam nomes católicos. Fé católica, orações para católicos, música católica, entre outros. E nessa era da inteligência artificial, fica um pouco mais difícil, porque fazem vídeos que você jura que é a pessoa falando, porque usam a imagem e a voz dela. Como aquele vídeo que fizeram de Frei Gilson, de Grimório, sei lá, de São Bento, dizendo que era uma oração poderosa, que era uma oração milagrosa de São Bento. E desde quando, gente? E aí, se você prestasse atenção, você veria que aquilo ali era inteligência artificial, mas não é todo mundo que consegue identificar. E qual o intuito de tudo isso? É o intuito de nos corromper, de nos tirar do caminho da salvação. Padres que não são católicos, apostólicos romanos, que levam os fiéis a uma confusão, como padres que pregam, inclusive, o espiritismo nas suas pregações. Gente, eu fiquei impressionada quando eu vi um padre, quer dizer, assim, ele não é padre da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele estava com a vestimenta de um padre, estava fazendo uma homilia. Eu não sei se é da igreja brasileira, eu não sei de qual a igreja que ele é. E ele estava falando, pasmem, ele estava falando que quando sente uma dor nas costas é um encosto. Gente, olha que absurdo. E aí uma pessoa desavisada acaba caindo. E aí já mistura tudo, mistura o catolicismo com o espiritismo, e aí a pessoa vai se contaminando cada vez mais. E aqui entra o relativismo. Daí a pessoa vai falando no relativismo. Ah, tudo é coisa do inimigo. Ah, não tem nada a ver. Ah, é só uma música. Ah, é uma oração que fala de Deus. Bom, o inimigo a gente sabe que é astuto. Ele já apareceu para vários santos sob a aparência de Jesus, de Nossa Senhora, do anjo da guarda, de São Miguel Arcanjo. O que seria para ele colocar uma oração que traz uma consequência espiritual desastrosa na vida de uma pessoa? Fácil como o estalar de dedos. E como se proteger nesse meio cibernético? É até mais fácil do que pensamos. Em primeiríssimo lugar, seja íntimo das Sagradas Escrituras, do Catecismo da Igreja Católica, o Livro Amarelo ou o Catecismo de São Pio X, que tem uma linguagem mais simples, e do Código de Direito Canônico. Tudo que tiver fora daí não vem de Deus. Tudo que for contra o Evangelho não vem de Deus. Por exemplo, as revelações privadas. Ninguém é obrigado a acreditar nas revelações privadas. Que são revelações privadas? São pessoas que têm contato com Jesus, com Nossa Senhora, e que elas
acabam fazendo um diário, como aconteceu com Santa Faustina. Ninguém é obrigado a acreditar, são revelações privadas. Também as revelações que teve Maria Valtorta. E aí a gente pergunta, Maria Valtorta, Santa Faustina, todos os escritos vão contra o Evangelho? Vão contra a Igreja Católica Apostólica Romana? Vão contra o catecismo da Igreja Católica, a tradição ou o Código de Direito Canônico? Não. Então, eles nos trazem ensinamentos. Ninguém é obrigado a acreditar, mas nos trazem ensinamentos. Tudo que for contra isso não vem de Deus. Tudo que falar contra o evangelho que Jesus pregou não vem de Deus. A Bíblia, nós temos a obrigação de termos na nossa casa. Os outros dois, o Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja Católica, é fácil encontrar em PDF na internet. E depois, só acesse sites ou canais conhecidos. Por exemplo, a doutora Filó tem um site. Esteve na Canção Nova, no Instituto Hesed, no Frei Gilson. Ela é uma mineira, ela faz bastante pregações, são maravilhosas as pregações da doutora Filó. E ela fala muito bem do aplicativo Pocket Terço, né, que de vez em quando eu faço alguma catequese aqui a respeito de um artigo do Pocket Terço. Então a gente vê que tem um respaldo. O site da Canção Nova, o Instituto Hesed, Som do Monte, que é do Frei Gilson, que está lá no YouTube, entre outros conhecidos. Não vá pelo título dos vídeos ou orações, não vá pelo título, vá pela fonte, vá pelo nome do canal. Procure e se informe. E se não encontrar a fonte, peça a Deus que te ilumine e purifique, mas não caia na armadilha. É melhor ter um diálogo íntimo com Deus, a sua oração íntima com Deus, do que se contaminar com orações ditas poderosas ou músicas que no fim abrem brechas ao inimigo. Deus, ele só entra na nossa vida pela porta que nós abrimos para ele. Ele não força a entrada. O demônio força e entra pela brecha que nós não fechamos. Vamos ser espertos para não cair na armadilha do demônio, que é tudo o que ele quer, que nós caiamos na armadilha dele. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns links na parte catequese de hoje, que falam a respeito do que nós conversamos. E agora eu vou deixar um vídeo do Flávio Andrade falando sobre a última que tem aparecido no YouTube, em vários canais do YouTube. Ou seja, vários canais ditos católicos, com fotos do Cardeal Sará, do Padre Pio e do Papa Leão. Isso é só uma amostra. Nesse caso em particular, sutilmente o inimigo prega a superstição. E superstição é pecado grave e fere o primeiro mandamento. Ouçamos. Você sabe o que é que significa quando você vai comungar e a hóstia gruda no céu da sua boca? Absolutamente nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem vários vídeos falsos circulando aqui na internet, usando inclusive a imagem de cardeais para dizer que isso é um sinal de Jesus, que naquele dia quer passar mais tempo com você. E a princípio isso até pode parecer uma coisa boa, mas na verdade é uma artimanha de Satanás para te enganar e te deixar chateado com Deus. Porque, vamos lá, 2 mais 2 são 4. Se naquele dia que a hóstia gruda no céu da sua boca significa que Jesus quer passar mais tempo com você, no outro dia que a hóstia não gruda na sua boca, Jesus Cristo não quer passar mais tempo com você? E mais, e aquela pessoa que a hóstia nunca gruda na boca dela? Jesus nunca quer passar mais tempo com ela? Então isso é mentira, é superstição. Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ama, quer passar mais tempo conosco todos os dias. E agora eu te peço, por favor, compartilhe este vídeo, porque existem muitas pessoas enganadas precisando dessa informação.